Pastores não querem que você saiba isso sobre o dízimo. E o que eu vou te falar agora pode causar muita polêmica, mas é a verdade bíblica que precisa ser dita. Doa a quem doer. Se você é um dizimista fiel, fica até o final. Se você não é, fica mais ainda, porque o que eu vou revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga essa prática. Vamos começar pelo básico, o que todo mundo já sabe. De onde vem o dízimo? Vem do Antigo Testamento. Era uma lei estabelecida para o povo de Israel, com um propósito muito claro: sustentar a tribo de Levi. Os levitas não tinham herança de terra, pois se dedicavam exclusivamente ao serviço do templo. O dízimo era o sustento deles. Até aqui, nenhuma novidade, certo? Mas é agora que a coisa começa a ficar interessante. Aqui está o primeiro ponto que muitos pastores convenientemente esquecem de mencionar. O dízimo no Antigo Testamento não era 10% do seu salário em dinheiro. Era 10% da produção agrícola e da pecuária. Você levava grãos, frutas, animais. Não eram moedas. O conceito de 10% do salário é uma adaptação moderna. Mas tem mais. Segura essa informação. Não existia apenas um dízimo. Existiam, na verdade, 3 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Primeiro, o dízimo levítico, para sustentar os levitas, como já falamos. Segundo, o dízimo da festa, que era usado para celebrar as festas anuais em Jerusalém. E terceiro, a cada 3 anos, havia o dízimo para os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Se você somar tudo isso, o israelita médio contribuía com algo em torno de 23% da sua produção anual, e não apenas 10%. Então, quando um pastor hoje sobe no púlpito e diz que o dízimo de 10% é um mandamento bíblico eterno, ele está no mínimo simplificando demais a história, se não distorcendo-a. A matemática simplesmente não fecha. Agora, vamos pular para a parte mais importante: o Novo Testamento. Jesus falou sobre o dízimo? Sim, ele falou. Exatamente uma vez, em Mateus capítulo 23. E o que ele disse? Ele fez uma crítica dura aos fariseus. Ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Preste muita atenção no que Jesus está fazendo aqui. Ele não está condenando o ato de dizimar. Ele está condenando a hipocrisia de focar em uma regra externa, enquanto se esquece do que realmente importa para Deus: o estado do coração. A mensagem de Jesus é clara. A atitude interna, a busca por justiça e misericórdia, vale muito mais do que a porcentagem que você coloca no gasofilácio. E o apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja primitiva, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele falou sobre dízimo? A resposta é um sonoro não. Nenhuma vez. Paulo nunca mencionou a palavra dízimo como uma obrigação para os cristãos. O que ele ensinou então? Ele falou de ofertas voluntárias. Ele falou sobre generosidade. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele estabelece o princípio da contribuição na nova aliança. Ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você percebe a diferença gritante? Paulo não estabelece um número, uma porcentagem fixa. Ele estabelece um princípio. O princípio da alegria. O princípio da voluntariedade. Não é sobre uma obrigação legalista, é sobre uma resposta de um coração grato e generoso. E é aqui que chegamos à verdade que incomoda muitos sistemas religiosos. O dízimo, como uma obrigação legalista de 10% para os cristãos, simplesmente não tem base no Novo Testamento. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, estamos debaixo da graça. E a graça opera de uma forma diferente. A graça não diz: você precisa dar 10%, se não está em pecado e roubando a Deus. A graça diz: olhe para tudo o que Deus te deu. Contribua com generosidade, com alegria, conforme Ele tem te prosperado,
para a expansão do reino. É uma mudança de mentalidade. Saímos da obrigação e entramos na devoção. Mas calma. Antes que você pegue esse vídeo, use como desculpa para nunca mais contribuir com 1 centavo e vá comprar pizza com o dinheiro do dízimo. Me escuta com muita atenção. Só porque o dízimo não é uma obrigação legalista, não significa que você não deva contribuir financeiramente com a sua igreja local. Pense bem. A igreja tem contas para pagar. Aluguel, água, luz. Tem funcionários que dependem de um salário. Tem projetos missionários para sustentar. Tem obras sociais que ajudam a comunidade. Se você faz parte de uma comunidade de fé, se você é servido por ela e se alimenta espiritualmente ali, você tem a responsabilidade de participar do seu sustento. A questão não é contribuir, mas o porquê e como você contribui. O verdadeiro problema não é a contribuição de 10% em si. O problema é quando líderes religiosos transformam essa contribuição em uma barganha com Deus. Quando eles usam versículos do Antigo Testamento, como Malaquias, fora de contexto, para dizer que se você não dizimar, você está roubando a Deus e será amaldiçoado. Isso, meu amigo, é manipulação espiritual. É usar o medo para controlar as pessoas e garantir o fluxo de caixa. Deus não é um agiota celestial. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. E quando o seu coração pertence a Ele, a generosidade flui naturalmente, não por medo da maldição, mas por um transbordar de gratidão pela salvação. Você dá não para ser abençoado, mas porque você já é abençoado. Então, aqui vai a minha palavra final sobre este assunto tão delicado. Se você, em seu coração, sente de dar 10%, amém, dê. Se você pode e quer dar 20%, glória a Deus, dê. Se na sua situação atual, você só pode dar 5% ou mesmo 1%, dê com alegria. O importante é que a sua contribuição seja um ato de adoração, feito com o coração certo. Não dê por medo, não dê por obrigação legalista. E nunca, jamais, permita que alguém te manipule ou te ameace com maldições divinas por causa de dinheiro. A bênção de Deus não está à venda em um balcão de igreja. A graça de Deus não tem preço. E a sua salvação já foi paga, com um preço altíssimo, na cruz do Calvário. Agora eu quero ouvir de você. Você concorda com essa perspectiva ou vai me crucificar aqui nos comentários? Deixe sua opinião. Vamos debater com respeito. E se você é pastor ou líder e concorda com essa mensagem, comente aqui também. Quero saber quantos líderes têm a coragem de pregar essa verdade libertadora em suas igrejas. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.